Bem-vindos ao Comunidade Plus. Aqui a gente se encontra toda semana para te ajudar a conduzir o seu pequeno grupo jovem com muitas ideias e bons argumentos. Nós aqui estamos representando a União Central Brasileira. Eu me chamo Eduardo e sou líder de jovens da Paulista Sudeste e estou muito bem acompanhado agora do pastor Didio, que lidera os jovens da Grande Paulistana. Salve, pessoal, tamo junto mais uma vez. Aqui tem um recado agora do pastor Fabrício Leão, da Associação Paulista Leste. É nóis aqui da ZL, é bom demais estar aqui no Comunidade Plus, hein, brother? E é aquele que coordena todo o nosso grande estado de São Paulo, pastor Cândido, o seu recadinho especial para a Juventude Paulista. Ô, Eduardo, muito bom estar aqui com vocês, galera da UCB, galera do Brasil. Muito bom a gente estar junto para mais um episódio da Comunidade Plus. Hoje promete, hein? Hoje vai. Gente, falando de dica, olha, gente, ó, tem uma lição aqui, sempre no final aqui da nossa semana. É importante que você use esse conteúdo. Alguns ficam aí se perguntando, pastor, eu estou na escola sabatina, tenho um desafio de me relacionar com a minha galera, ter um momento de comunidade, ter ali a mesa, a comida, um bate-papo, chamar meus amigos. E às vezes eu fico pensando o que eu vou discutir, que livro vou ler, que ideias eu vou, que roteiro eu vou ter. Já tá aqui, brother, na lição, prontinho aqui, ó. Prontinho, uma folha, 3 perguntinhas, tem até vídeo para você poder ali ter uma ideia de como começar. Então aproveita esse conteúdo. Eu acho que você vai crescer muito, tua galera vai crescer muito e vai ter que controlar o tempo, porque bate-papo é o que não vai faltar. Então vai lá, aproveita esse conteúdo aqui na sexta-feira, após a sexta-feira, Comunidade Plus. É isso aí. Muito bem, muito bem. A gente sempre tem uma dinâmica, um quebra-gelo pro seu PG. E o nosso título hoje, cara... Essa eu já brinquei. Ó, Maranja. Agora vai curtir, Cara, mas mano. faz tempo que eu não faço esse. A última vez que eu fiz, eu saí mais morto do que vivo. Cara, o título é Vivo ou Morto? E não tem como a gente pensar em outro quebra-gelo além da tradicional dinâmica, brincadeira, vivo ou morto. Não tem jeito. Aí você pode ser criativo aí na sua forma de trazer vivo, morto, morto, vivo, usar texto bíblico, enfim. A ideia é que o texto de Gálatas 2:20, que é o texto da nossa lição, ele diz mais ou menos isso. Não, ele diz exatamente isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quem está morto é aquele que não tem Cristo no seu corpo, na sua mente, na sua vida. E quem é vivo, então, é aquele que já é um recipiente do habitar de Cristo, do andar de Cristo na sua vida. É mais ou menos isso. Boa. Show de bola, show de bola. Pessoal, durante essa semana, ou no encontro dessa semana, melhor dizendo, a gente vai conversar sobre esse texto bíblico e aplicações práticas do que significaria, então, a gente ser morada de Cristo, a gente ter a vida de Cristo e refletir a vida de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, a gente vai tentar explorar aqui, vamos bater um papo, pessoal, sobre a dimensão relacional. Como é que uma pessoa que tem a vida de Cristo, ela se relaciona com aqueles que estão na sua comunidade. A gente estudou na lição da Escola Sabatina essa semana também, sobre essa questão de uma igreja que sofre perseguição, mas também, em certa medida, pode oferecer perseguição. A gente não vai entrar muito nesse universo da vida igreja. Vamos tentar trazer para o bate-papo do PG, como eu disse, um aspecto prático. Aquele que tem Cristo, como é que ele olha para o outro, qual é a postura dele. A gente sabe que, como cristãos, a gente pode sofrer perseguição. E talvez a gente esteja aqui falando para algum jovem, você que é líder, que está ouvindo esse conteúdo de antemão, você enfrenta algum tipo de perseguição, seja no seu trabalho, aquele chefe, seja na faculdade, na sua família, às vezes, alguém que é o único cristão ou adventista da família, pode estar sofrendo algum tipo de perseguição, de restrição, enfim, incômodo por sustentar os seus valores, mas que tal agora a gente lançar um olhar para a gente e a gente perceber, será que também não estamos sendo instrumentos de... A palavra opressão é uma palavra muito dura, né? Mas de perseguição, de julgamento, Desânimo, né, cara? de desânimo para aqueles que estão à nossa volta. Será que isso existe entre nós como igreja?
Eu acho que uma das maiores dores, falando da galera assim, mais dos jovens, a gente ouve muito esse papo, né, de que às vezes a galera se sente muito limitado, né, muito criticado, tudo pecado, mundo e tal, né? E a gente percebe que isso geralmente vem de pessoas que estão assim muito distantes de Cristo, né, cara? Você é uma pessoa que, imagina um jovem sozinho em casa, não tem nenhum cristão adventista com ele, o pai, a mãe, às vezes na faculdade, na classe dele lá, é só ele sozinho, defendendo os seus valores, o lado, né, da verdade, dos princípios, do sábado, mantendo sua pureza. E aí chega às vezes no ambiente, né, na igreja, muitas vezes tem alguém ali para ficar, sabe, machucando, desanimando, limitando ele de fazer alguma coisa, de usar seus dons. É realmente muito duro isso quando isso acontece. E realmente é uma realidade, né? E quando isso acontece, se você está aí, quem sabe, acompanhando a gente, pensando, eu vivo essa realidade. Quem te trata assim, saiba, tenha segurança. É a evidência de alguém que está morto espiritualmente. Porque alguém que está vivo, cara, ele está ali para animar, ele está ali para aconselhar, está ali para falar algo duro muitas vezes, mas com amor, né? E eu havia até também na lição acho que foi de adultos, tá? Essa foi de adultos. Mas dizia que a verdade sem amor, mas eu guardei essa parte, a verdade sem amor, ela deixa de ser verdade, cara. Por mais linda que ela seja, né? Então, muitos jovens têm realmente sofrido com isso, né? Isso não quer dizer que você deve viver com essa síndrome de perseguição, né? Não é isso. Mas quando isso acontecer, lembre-se, é uma evidência, claro, quem está ao seu redor, não importa quem é, de dentro, de fora da igreja, não importa, ela não está viva na fé, ela não tem Jesus vivendo no coração dela, porque seguramente quando você analisa toda a Bíblia, essa não era a postura de Jesus. Então, mesmo quando isso acontecer, não desanima. E também não seja esse instrumento de desânimo, de opressão, de crítica, de colocar alguém para baixo aí na sua comunidade, na sua igreja. Leão, você falou agora de como Jesus faria. Eu fiquei pensando de um episódio muito conhecido do relato bíblico, de quando trouxeram aquela mulher adulta para ser apedrejada. E foi nesse momento, quando todas as mãos se levantaram, é que Jesus abriu os braços, né? Então ele não foi mais um que ergueu a sua pedra e ela é culpada, e a lei da época e etc., sem entrar no mérito, mas enquanto as mãos estavam prontas para o apedrejamento, a postura de Jesus foi de abrir os braços e acolher, e nem aquela mulher acreditou que o desfecho dela estava sendo do jeito que estava acontecendo. E as pessoas foram embora, porque todos ali eram dignos de culpa, foram embora e recebeu o abraço de Cristo e o recado com amor, como se for uma verdade dita, mas com amor. Olha, você vai, a sua vida precisa mudar, não pode ser como foi até agora. Mas eu tenho certeza, né? Essa pessoa não é mais a mesma. Acolhida no momento em que todos queriam apedrejá-la, ela se levanta e recebe o recado. Agora você vai e muda a sua vida, muda o seu caminho. Como a gente fala, né? É sobre isso. O comportamento de Jesus é aquele que deveria ser o reflexo das nossas ações. Menos apedrejamento, mais acolhimento, mas sem abrir mão da verdade. É o que Cristo fez aqui. Du e galera, o Evangelho se comporta dessa forma, de apresentar sempre uma surpresa. Quando a gente espera, diante da apresentação do Evangelho, um comportamento, ele se comporta de outra forma. São as boas novas. Então, no meio, quando a gente espera que por Eva a vida ia terminar, mas por ela, em meio a dores, a vida ia continuar. Quando Paulo espera do perseguido perseguição, ele recebe a surpresa do amor constrangedor, né? Do acolhimento. Quando a mulher espera a pedra, ela recebe o abraço. Então, essa surpresa que o Evangelho proporciona, essa é a vida de Cristo em nós. A gente está sendo convidado ao longo da lição a olhar para a realidade. E eu acho que não tem nada mais corajoso da gente ter, assim, de verdade, o ímpeto, talvez o esforço de se julgar, de olhar para dentro da gente e ver o que a gente faz. Porque às vezes a gente faz sem perceber. A realidade é uma realidade de perseguição, de exclusão, é uma realidade onde pessoas... É o olho por olho, é o dente por dente. E às vezes a gente se comporta sem perceber, reproduzindo com o lance daquilo que nos cerca. Então a gente está assim, batendo em quem todo mundo bate, a gente está colocando de lado em quem todo mundo coloca, tal. Então o convite, eu acho que da nossa conversa, o convite de todo esse tema é a gente surpreender o outro também.
Né? Eu acho que é essa surpresa que ele teve comigo. Você falou assim, eu lembrei do Bíblia Estranha, né, cara? Então, os comportamentos inesperados e tal. Cara, o Du, eu acho que ele tá sempre assim, bíblico. E eu tô na parte das frases também, cara. Eu tô na parte das frases. Então já pega nos exemplos. Exato. Enquanto o Du falava aqui esse exemplo, eu lembrei, né? Uma frase. E o Fabrício, lições, enciclopédia da lição da escola sabatina. O acervo. Acervo. Então, mas enquanto o Du falava, eu lembrei de uma frase, né? Quando alguém erra, muitos dedos se apontam e poucos joelhos se dobram. A nossa tendência parece que é sempre essa, né? Como é que ele faz essas coisas, cara? Não, tentando... cara. E quando você... Excelente frase. E a sua frase... Vou postar aqui. A sua frase eu lembrei de outra. A gente fala sonhando, mas é um tema assim, né? Forte, delicado e tal. Mas quando você falava, eu lembrei de outra frase aí. Que é assim, ó. Não é porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. Na verdade, a gente tem que ser, como você falou, né? A gente tem que parar a corrente de mal e a gente dá início a uma nova história de misericórdia, onde tem pedra sendo lançada, a gente tem abraço sendo oferecido e etc. e coisa. Eu lembro, quando a gente está discutindo esse tema, né, fazendo essa avaliação pessoal, muitas vezes nós, cristãos, temos a tendência de a gente se levantar e falar, não, Jesus mandou chamar o pecado pelo nome. Então, lá na Bíblia também está escrito pelos seus frutos e tal, não sei o quê. Mas, espera aí, calma. Lá na Bíblia está escrito, pelos seus frutos os conhecereis. Não está escrito, pelos seus frutos os julgareis, ou os condenareis. Né? Porque eu acho que esses dois verbos são importantes. Condenar é fácil, é rápido, é duro, é simples e tal. Conhecer requer tempo, atenção, benefício, né? Da dúvida, intercessão. É seu passado, a história. Exato, é você dar um passo atrás, é você se colocar no lugar. Condenar, você joga uma palavra lá e você se afasta. Conhecer é aproximar, é ouvir a história da pessoa, é oferecer um conselho. Às vezes é repreender. Sim. Mas para repreender tem que orar antes, tem que amar, tem que ter interesse, tem que acompanhar depois e tal. Então, eu acho que o chamado de Deus é para a gente não se transformar esse que foi perseguido e agora é um perseguidor, de certa forma. E não só os de fora, dentro da comunidade, pessoal. A gente ficar, sabe, espalhando prints, a gente fica se deliciando em contar e recontar os erros, os deslizes, os capítulos ruins uns dos outros. E o que era para ser a nossa comunidade de amor, a gente transforma nessa comunidade de acusação, né? Tiago, tem na parte prática do cristianismo, vou usar a Bíblia, posso? Pode, está liberado. Você usa aí também. Invadiu o quadro dele. Você lembra da lição de Tiago? Não lembra dela? Foi maravilhosa. Está na Bíblia, né? De adultos ou de jovens? Dos dois, né? Okay. Dos dois. Mas Tiago, cara, quando ele imagina a comunidade cristã, ele imagina uma comunidade terapêutica no sentido original da palavra, de cura. É o terapeu, que é cura. Porque ele fala assim, confessem seus pecados. Porque a comunidade seria tão saudável que o pecado não ia se tornar a conversa do almoço de sábado à tarde, sabe? A cura tem vou usar as frases. Por favor. Você não, lição mas dele. não é tão forte. Tá entrando em todos, Não é tão forte, tá? É de um livro, inclusive recomendado, chamado Culpa e Graça, de um cristão, Paul Tournier. Ele diz assim, que a cura passa pelo falar e pelo ser ouvido. Então, se os outros encontram em nós esse ambiente seguro para que eles falem, e não sejam de alguma forma condenados por nós, a gente está oferecendo cura para eles. Então, a Bíblia, de novo, ela fala sobre o joio e o trigo, né? E a gente acha que a gente é responsável por cortar o joio. Mas em nenhum momento a gente é o responsável por isso. Exato. A gente não, a Bíblia só fala que vão crescer juntos. Exato. Mas a gente não é a gente que não é o trigo que corta o joio. Não. Cara, desculpa, Eduardo, mas só lembrei do negócio do joio.
Eu vi uma vez uma pessoa dizendo assim, não é uma frase, é uma argumentação aqui, tá? É alguém falando assim, ó, o nosso papel não é tirar o joio. Na verdade, quando a gente diz é joio, quando a gente julga, a gente virou joio. Entendeu? O ato de julgar muda a nossa substância e a gente se torna aquilo que a gente está acusando. Na verdade, pessoal, aí vem a frase, aí volta para a minha área. Aí eu ouvi um negócio, cara, que é pesado. É pesado. Quando eu lembro dessa frase, eu paraliso um pouco. Alguém disse assim, cada acusação carrega consigo um tipo de confissão. E aí anota isso aí. então a gente tem que se observar, porque a gente tem facilidade de reconhecer no outro coisas que são nossas. Então, eu acho que quando Deus espera que a gente seja uma comunidade de gente que vive Cristo, né? Que não se entrega à sua morte, às suas tendências, à sua natureza humana, quando a gente vive Cristo, a gente silencia a acusação e a gente começa um processo de cura até que começa em nós. Esse é o viver em Cristo, Sim. né? Porque assim, o camarada que escreveu essa parte aqui é simplesmente o apóstolo Paulo, Sim. que viu os dois lados da moeda, né? Ele Sim. foi perseguidor para depois se tornar um perseguido. O que é que muda de um lugar para o outro, de um ponto da vida para outro? O cara queria acabar com o caminho, com o cristianismo. O que muda tudo na vida dele é, de repente, um encontro com Cristo, muda a ótica da maneira como ele estava enxergando, e de lá para cá a gente sabe, né? Paulo faz vários relatos de tudo que aconteceu com ele, perseguido, apedrejado, preso açoitado, naufrágios. Então, o Leão falou isso agora há pouquinho, o que muda é o seu relacionamento com Cristo. Você deixa de ser perseguidor, e aí já se prepare, porque há uma grande chance de você se tornar perseguido. Duas posições. Não tem como, né? E, cara, a posição do cristão sempre será a do perseguido. É verdade. Cara, não tem revanche, não tem quando eu estiver no seu lugar, não tem eu vou dar o troco. Cara, a posição do cristão, quem não quiser ser alvo da perseguição, tem que escolher outro caminho, né? Cara, eu sei que o tempo passa voando, vai ser bem ligeiro agora. Só usando o exemplo do Dudu e o seu, que quando Paulo ele muda de lugar, ele muda a cadeira dele, a igreja também muda. Porque agora a igreja tem que ser pastoreada por um perseguidor, ou um ex-perseguidor. Então, como é que ela vai aceitar facilmente as palavras dele? Como é que ela vai financiar ele? Como é que ela vai... Confiar nele, né? É uma igreja que nasceu em Jesus, que é capaz de aceitar esse cara. Né? Então, enfim, tem outras coisas. Nossa. Passou. Eu queria só destacar aqui, antes de caminhar para o final, é que a perseguição é uma realidade da vida cristã, né? Então, Paulo fala sobre isso também, na questão de... Ele muda esse status, né, de perseguidor para perseguido. Jesus também afirma, no primeiro sermão dele, olha, vocês têm que se alegrar quando forem perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, vocês têm que ficar felizes quando vocês forem perseguidos porque se parecem comigo, porque tem meu caráter. E a gente só tem duas formas de sofrer neste mundo, né? Basicamente duas, né? Sofrimento, que resultado de perseguição. O diabo é triste, né, cara? Ele usa pessoas, né? Ele usa amigos muitas vezes, né? Ele usa, às vezes, uma liderança, às vezes que está longe de Jesus e tal. Mas a gente pode sofrer, até pegando a lição anterior aí, por escolhas erradas, né? Que a gente faz, plantou, vai ter que colher, e essa é a realidade, sofrer. E a outra é porque você decidiu ser fiel a Jesus, né? Porque você decidiu não abrir mão dos seus princípios, porque você decidiu não revidar, porque você decidiu se parecer com ele, deixar ele viver na sua vida, né? Então, a gente não pode excluir essa realidade, né, de quem segue a Jesus de forma piedosa, né, justa, íntegra. Ele vai, às vezes, ouvir coisas de pessoas que são muito próximas, né? Mas, quando você pensar em se desanimar e tal, se alegre, porque se você for perseguido por causa de Jesus, é uma honra ser perseguido por causa dele, né? Ser mal compreendido. Então, sinta-se privilegiado em você se parecer com Jesus. E quem disse as palavras do nosso texto aí, base, foi Paulo. E se a gente toma essas palavras para a gente também, é o que o Fabrício está dizendo. É Cristo que vive em mim? Qual é o Espírito de Cristo? Em que posição que ele se colocou? Ele não julgou. Ele veio para perdoar, enfim. O tempo voa, valeu demais. Vamos fechar com aquelas indicações legais, Eduardo. Você trouxe alguma coisa na manga? Olha só, tem uma indicação dupla aqui.
2024 está rolando e a gente tem um curso de leitura, né, para os nossos jovens e universitários. Estou até com a camisetinha aqui, universitários, ó. A indicação é do livro do ano para jovens. Como o tema é Vivo ou Morto, então, Viver para Deus. Esse é o livro do clube de leitura desse ano para jovens, Viver para Deus. E como eu estou de universitário, já estou acrescentando essa indicação dupla, Segredos do Apocalipse. Olha só, né? Esse é o livro do ano aí para os universitários. Muito bom. Faz o seguinte, lê os dois que é só bênção. Muito bom. O Ducan que fez aquela lição de Daniel, não foi? Foi. Gente, olha só, dica de ação para você que está no seu PG, de perceber a comunidade que o seu PG está plantado e ter uma ação na comunidade. Se planejar para ter uma ação nesse mês aí, não sei exatamente qual é a sua realidade, você sabe muito mais do que todo mundo, todos nós, mas você planejar uma ação nela para fazer a diferença e para que a comunidade te veja e veja o PG como um ambiente acolhedor e de salvação. Show. Pode ser uma família lá que está precisando de alguma coisa. Muito bem. Enfim, uma ação que abençoe, né, Didio? Legal. Muito bom. O tempo voou. Foi muito legal a nossa conversa aqui desse episódio. Obrigado porque você acompanhou esse conteúdo até agora. A gente vai fazer uma oração para a gente terminar. Querido Jesus, o nosso desejo é que quando olharem para a nossa vida, as pessoas não tenham dificuldade em enxergar o Senhor. Que seja assim, para a glória do teu nome, em Jesus. Amém. Amém. Amém.